Olha, faz tempo que eu não vejo um político bater tão a real como o Donald Trump fez. No comício da vitória, um pouco antes da posse, o Donald Trump rasgou o verbo, falou sobre o que houve nas eleições passadas, reafirmou o que ele sempre disse, ele não mudou, ele acha que houve fraude, ele fala isso. Ele fala que é o fim da lacração, o fim de pessoas coloridas no exército, um monte de coisa, meus irmãos, que o aproxima não do que muitos estão fazendo aí, os cabos eleitorais, mas aproxima Donald Trump e muito das ideias que Dr. Enéas tinha, quando ele fala que precisa ser intervencionista a favor do povo e não contra ele. É isso que um governo faz, o governo protege a sua nação, um governo verdadeiro, um governo patriota. E as ações que Donald Trump está tomando é exatamente isso, o plano de governo de Dr. Enéas sendo executado. Eu vou mostrar isso para vocês, separei alguns trechos aqui e vou explicando cada trecho. Então vamos começar porque tem muita coisa, vamos lá. De uma vez por todas, nós iremos encerrar o reinado de um establishment político corrupto e falido em Washington, uma administração fracassada. Não iremos mais aguentar. Nós iremos parar a invasão de nossa fronteira. Iremos reivindicar nossa riqueza. Iremos desencadear o ouro líquido que está bem sob nossos pés. Ouro líquido. É como o Trump chama petróleo. Iremos restaurar a lei e a ordem às nossas cidades. Iremos restaurar o patriotismo às nossas escolas. Tirar a ideologia lacradora de extrema esquerda das nossas forças armadas e do nosso governo. Caramba, família, é de arrepiar, né? Mas vamos lá, foi muita coisa aí, mas eu vou tentar resumir aqui. Quando ele fala que vão tirar as riquezas, o ouro líquido, ele vai extrair isso do próprio solo, essas leis ambientais, que é para diminuir o uso do petróleo, Os países têm que se comprometer a isso, a evitar os carros a combustão, a tecnologia a combustão, e começar a usar tudo elétrico, mesmo sem ter as fontes para alimentar essa nova demanda. Existem muitos desafios, ninguém é contra, coisas que poluam menos. O problema é que não está pronta essa tecnologia ainda. Você pega o seu celular e você vê. Você precisa trocar ele frequentemente, porque a bateria vai perdendo a potência. E o preço, o custo para fazer essas baterias vale mais do que o próprio carro. Fora os incêndios, autocombustão que está acontecendo. Então, se um país ainda tem muitas reservas de petróleo, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, não tem sentido de o povo precisando disso e você causar uma escassez que na verdade não existe, quando tem na verdade uma abundância. Não é para ser na nossa era, não é para ser na nossa época, E é isso que ele está dizendo, olha, eu não vou mais seguir isso e vou extrair sim, acabou. Outro ponto crucial aí é que ele vai fechar as fronteiras mesmo. Só vai entrar lá quem realmente cumprir as determinações exigidas pelo governo. O Brasil há muito tempo abriu, criou essa política de fronteiras abertas e o caos está reinando no nosso país, porque qualquer um pode vir para cá. Eu falava disso, o próprio Bolsonaro, antes de se dobrar ao Centrão, falava muito disso, era um dos pontos principais, inclusive, que ele se alinhava com o Enéas. Ele falava isso, eu mostrei já em vários vídeos nossos, principalmente do passado, e você vai ver ele falando, olha, não pode ser assim, daqui a pouco a gente só vai ter vaga aqui, para emprego pequeno, os estrangeiros estão tomando conta de tudo. Ele falava essas coisas, Era inclusive criticado também pelo próprio Lula, pela esquerda, Dizia, esse cara é um não sei o que, não sei se sabe o nome, não vou falar. E de repente mudou, Começou a fazer tudo o que o PT queria para o PT não voltar literalmente. Então, quando eu vejo os cabos eleitorais forçando aí a barra para dizer que os dois são parecidos, eles na verdade não são, família. Pode ser que depois de ter apanhado, isso também aconteceu com Donald Trump, Esperamos que aconteça também aqui no Brasil, que o Trump também não fez o que ele disse que ia fazer, Inclusive ele perdeu votos com isso. Ele acabou dando aquela flexibilizada, tentou ser político de verdade. Não, vamos dar uma negociada, dar uma flexibilizada, mas não se negocia com o mal. Já disse pra vocês, essa galera não aceita meio termo, é do jeito que eles querem. Caso você não concorde, eles criminalizam a tua opinião. Então o Trump foi perseguido, o Trump passou por tudo isso e aprendeu. Acredito que ele aprendeu, a gente vai ter que ver, Mas as promessas dele aí, o discurso, vai muito alinhado com o que ele vem prometendo já desde a época da campanha, E medidas que ele vem tomando realmente mostram isso, Essas já de início, Ele já está começando a cumprir o que ele prometeu. O último ponto que ele falou aí é sobre o exército, E é justamente nessa questão, porque
O exército começou a colocar várias pessoas coloridas. São vergonhosas as fotos de desonra mesmo, que daria desonra em outras épocas. E o pessoal botando foto ali, se beijando, se agarrando, né? Em posições inconvenientes de acordo com o cargo. E tá nem aí, né? Se chama isso de inclusão. Então o Donald Trump vai colocar as coisas de volta no eixo, como sempre foi, né? E é isso que ele tá falando aí, né? Porque a imprensa podre aqui não nos informa como deveria, né? Mas a gente aqui que tem canal é obrigado a dar uma olhadinha sempre, principalmente nos países como os Estados Unidos. E assim, é surreal o que tá acontecendo lá, né? Tudo que você vê aqui, meu irmão, é um reflexo do que já acontece lá. Então, no Brasil tem muita lacração, pois tem o dobro nos Estados Unidos, né? E é isso que o Donald Trump está dizendo, que vai acabar com essa farra. E francamente, não temos escolha, temos que salvar muitos empregos. Não queremos dar nossos negócios para a China, não queremos dar nossos negócios para outras pessoas. E eu disse, sabe, o TikTok sem a minha aprovação, sendo presidente, porque o Congresso deu ao presidente o direito de fazer um negócio. Fizeram isso há um longo tempo. Eles não sabiam que eu ia ser o presidente quando fizeram esse acordo. Então eu disse de forma simples, será uma joint venture. Então se o TikTok não vale nada, zero, sem ser aprovado, sabe? Se ele não for aprovado por mim, eles estarão fora do negócio. Então, mas se você aprovar, eles valem o quê? 1 trilhão? Um número maluco. Então eu disse, ok, vou aprovar. Mas os Estados Unidos da América terão que ser donos de 50% do TikTok. Então faremos isso por parte da América. Então terão um parceiro nos Estados Unidos. E os Estados Unidos farão o que chamamos de uma joint venture. Não vai ter risco financeiro, não vamos botar dinheiro. Vamos dar uma... Para mim esse é o trecho mais oculto e mais importante de tudo que o Trump falou, porque muita gente comprou a narrativa dos cabos eleitorais que estavam a serviço de políticos entreguistas aqui no Brasil e acharam que para se livrar dos problemas é só entregar tudo. O Estado é incompetente, você tem que entregar tudo. As empresas quebram na mão do Estado, depende de quem for esse Estado. É essa a grande questão. Então veja, o Donald Trump faz justamente o que Enéas queria fazer, ser intervencionista, como ele mesmo disse com essas palavras, eu quero ser intervencionista a favor do povo e não contra ele. Então, o TikTok estava ali levando rios de dinheiro dos Estados Unidos, competindo lá dentro com empresas americanas. O governo anterior disse, não vai continuar desse jeito, vocês estão banidos, e o Trump chamou os caras para negociar. Disse, não, também não precisa ser radical. Vamos fazer o seguinte, vocês me dão metade do negócio. É simples assim, vocês continuam ganhando um bom dinheiro aqui e a gente também lucra. Vamos fazer uma parceria, o que é que tem de errado nisso? Né? Então você vê muita gente hoje com esse discurso, não entrega tudo porque o mercado se autorregula. Mentira! Você pode autorregular um negócio, por exemplo, vamos colocar uma padaria, certo? Eu posso colocar uma padaria, você pode colocar uma padaria, seu vizinho também, e assim tem uma competição. Agora em serviços essenciais como energia, como é que a gente coloca uma hidrelétrica? Um serviço como combustíveis, como é que a gente vai cavar poços? Quem faz isso é a Petrobras. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai montar uma nova telefônica se o nosso direito, a nossa própria comunicação já foi vendido e tem 4 ou 5 empresas que pertencem ao mesmo grupo, no final das contas, por isso é que é tudo tabelado, é quem tem o direito. Então não vem com essa balela, isso é uma conversa fiada, isso é uma mentira, isso é mais uma armação do grande sistema, né? Querendo enganar você. Fazer você pensar que é livre quando na verdade não é. Os serviços essenciais estão nas mãos deles e é isso que eles querem. Então essa ideia do Donald Trump é muito boa. Olha, você pode vir para cá, mas aí vai ter que ter uma parceria conosco aqui. Simples assim, é meu território. O povo me colocou para tomar conta deles, é assim, tem que ser assim, né? Agora é difícil as pessoas entenderem isso porque essas partes que os Estados Unidos fazem, né, a intervenção a favor do povo não é falada, porque a ideia é entregar. É triste dizer isso, mas se o povo, né, ainda que conseguir eleger os menos ruins aqui na próxima eleição e não fiscalizar e não cobrar, a primeira coisa que eles vão fazer é dar fim a todas as estatais do Brasil, o que vai futuramente, e vocês vão testemunhar isso, aumentar em muito o preço e não vai ter nem como frear, porque você imagina, você vende algo para um país como a China, eles tratam os cidadãos deles como você já sabe, né, com mão de ferro.
Imagine cidadãos estrangeiros. Atacaram? Simples, deixa de usar. Vai ser essa a argumentação. Então, meus irmãos, se é ruim os nossos lucrando, imagine os de fora, né? Com o nosso suor. Então pense bem nisso. O Donald Trump está dando aí um exemplo contrário do que se praticou no Brasil durante toda a gestão passada, né? Dessa eu nem falo, porque esse é o inferno, né? Mas foi um erro grave da gestão passada e o Donald Trump está fazendo aí o que o Dr. Enéas fazia, um verdadeiro patriota, né? Na verdade, o que o Dr. Enéas queria fazer, porque o povo brasileiro não deu essa oportunidade, né? Então já destaco esse como o principal ponto do discurso de Donald Trump. Tudo é que conseguimos um acordo de cessar-fogo para iniciar uma paz duradoura no Oriente Médio, o que foi épico. E esse acordo só pôde acontecer como resultado de nossa vitória histórica em novembro. Aquilo foi algo para se gabar, não foi incrível? Eu não sei o que foi maior, 2016 ou essa, mas eu acho que foi essa. Eu sei que o Biden está dizendo que eles fizeram um acordo. Fala sério. Trump diz fala sério. Primeiro de tudo, isso nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Nunca teria acontecido. Nem daria para pensar nisso. O Irã estava quebrado, eles não tinham dinheiro para o Hezbollah, não tinham dinheiro para o Hamas. Não tinham dinheiro, estavam quebrados. Totalmente quebrados. Eu nunca teria feito nada assim. Mas fizeram, sabe? Então eu gosto de voltar para o passado e dizer... Bom, se a eleição não tivesse sido... Bom, você vê que esse é um trecho polêmico, que até o cara que está dublando, que não sou eu, né, eu não consegui porque essa eu só encontrei ela já dublada pelas emissoras. Mas você vê que ele fala F, né? Mas ele está falando ali de fraude. Ele continua reafirmando o que ele sempre disse durante todos esses anos, que ele não perdeu, né? Que o sistema o tirou. Então ele tomou todas as precauções e é isso que é mais estranho, né? Era por isso que a esquerda toda estava desesperada, porque sabia que uma vitória de Donald Trump avassaladora como foi, ele ganhou nos colegiados e ganhou também no voto, né? No número de votos, ou seja, ganhou nos pontos que tem que ganhar para ser presidente e ganhou também no maior número de votos. Já que sendo lá o que conta é a pontuação que você faz, né? Então ele ganha na pontuação e ganha também no maior número de votos. Beleza. O que é que isso significa? O que fica parecendo, né? Que o que ele dizia realmente é verdade. E eu acho que todo mundo sabe, né, meus irmãos, que isso não aconteceu só lá, né? Em outros lugares do mundo também, você sabe, a Venezuela, né? A treta que tá lá. Enfim, né? Então não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque a realidade, a verdade, ela sempre aparece. É muito estranho, né? Essa reviravolta toda. Mas enfim, ele tomou dessa vez todas as providências e evitou e conseguiu aí o resultado. Na questão da treta, né, lá do Oriente Médio, é só parar para pensar. Eu já falei isso aqui, é complicado, né, fazer um canal como o nosso aqui, onde a gente não lambe o saco de nenhum político, né, então é todos contra nós. E nós somos denunciados, somos atacados, porque tem grupos políticos hoje em dia, né? Tem a galera do Zap, são várias pessoas e fica ali denunciando os vídeos. Isso realmente prejudica muito. Mas dane-se, a gente está aqui até hoje com as proteções de Deus e com o seu apoio, né? Uma coisa é sempre ligada à outra. Então eu tenho que dizer a verdade para vocês. E falei isso em vídeo. Não tem como países tão pobres estarem com uma treta por tanto tempo se não houver alguém injetando dinheiro de fora. E nós sabemos que o próprio Joe Biden estava fazendo isso, certo? Financiando o lado do mal. Aqui no Brasil é descarado. O que é que o Molusco já falou? Como é que o Molusco está tratando, inclusive, pessoas lá do outro país? Você sabe. Eu não vou falar aqui para ver se a gente consegue passar esse vídeo. Mas você sabe do que eu estou falando. O cara é declaradamente apoiador do lado do mal. Isso explica por que país eco, que os caras não conseguem comprar nem uma enxada para trabalhar, nem um cimento para plantar, estão com fuzil, estão com bomba, né? Estão com equipamentos de treta que são caríssimos. Se você gosta de armas, por exemplo, meus irmãos, você já fez uma pesquisa aí em sites, né? Aqui no Brasil, você sabe, um revólver velho, né, que já é considerado uma arma arcaica em várias partes do mundo, custa 8 mil reais, 12 mil reais. Pistola 15, 20. E como é que essa galera lá naqueles países, repito, onde falta até água, os caras estão andando de fuzil, estão andando com granada? Não tem como, só se o dinheiro vier de fora, só se essas coisas chegam até eles de fora. Não precisa ser um gênio para entender isso. Agora que o povo vive numa dormência, numa idiotice e não percebe o óbvio, né?
É preciso você dizer. Enfim, deixa eu continuar aqui, antes que daqui a pouco quem leva um chute na bunda aqui sou eu. Mas vamos lá, Palmeira, vamos lá. Temos que colocar nosso país no rumo certo. A época em que o sol se pôr amanhã, a invasão de nossas fronteiras terá parado. E todos que cruzaram a fronteira ilegalmente irão de alguma forma ou outra estar a caminho de seus lares. Pensem nisso. Permitimos que milhões e milhões de pessoas entrassem no nosso país, através de fronteiras abertas, sem verificação, sem nada. Milhões e milhões de pessoas. E muitas dessas pessoas são assassinos. 52% deles mataram mais de uma pessoa. Tirando isso, tá tudo bem com eles, hein? São pessoas duronas, sabem? Eu costumava dizer, esse pessoal é difícil. São imigrantes ilegais. E me diziam, é tranquilo. Não é tranquilo. Estão mandando essas gangues entrarem. E estão dominando complexos residenciais. E estão cortando os dedos. Cortaram os dedos de um homem. Pode parecer exagerado para um marinheiro de primeira viagem o que Donald Trump está falando. Uma pessoa que ouviu muito a narrativa de esquerda também acha que ele é um cara preconceituoso e etc, etc. Né? Nasci, né? Como eles gostam de falar. Mas não é isso. É a pura realidade. Essas imagens que você está vendo enquanto eu falo são do próprio documentário que o Trump exibiu, né? Mostrando gangues estrangeiras agindo lá nos Estados Unidos, ou seja, imigrantes ilegais tocando o terror nas terras. A grande verdade, meus irmãos, e que a gente tem que entender e se pôr no lugar, não só enxergar como se fosse nós lá sem o visto. Nós não temos que pensar assim, mas se fosse a gente. Não, o que você tem que pensar é que se você realmente está bem intencionado, você vai procurar seguir as regras daquele país. Olha, se para entrar lá eu preciso de um visto, então eu vou conseguir, custe o que custar. Quando você se presta a tentar burlar o sistema, eu vou tentar entrar de maneira ilegal, eu vou furar a fronteira, eu vou fazer documentos falsos e etc, etc. Você não está bem intencionado. Ou seja, você quer sair do seu país, mas o seu país não saiu de você, os seus maus costumes não saíram de você. Então, é fato, eu tenho amigos que moram lá, né? Se eu fosse mais jovem, meus irmãos, com certeza eu não estaria mais no Brasil, estaria lá trabalhando na construção civil, no pesado mesmo, que é o que tem para brasileiro. E eu já recebi proposta, né, disso, Davi, se você quiser, venha pra cá, o trabalho é duro, mas a gente ganha, né? E é o que tem para brasileiro, né? Mas você vê que essas pessoas que vão assim, elas vão realmente para trabalhar, vão para conseguir uma melhoria, trazer conforto para sua família, né? Enquanto tem outra galera que quer fácil, sabe? Que quer dar uma de sabida, dá para negociar com esse produto ilícito aí que é proibido, então eu tenho coragem, eu trago, eu faço, o americano não quer fazer, eu vou fazer. E aí o que é que acontece? E isso relatado por pessoas que moram lá, inclusive brasileiros, né? A maioria dos meus amigos que estão lá é brasileiro. E eles falam o seguinte, olha, Davi, infelizmente você vê alguém causando, né, som alto, querendo entrar com comida na praia, que não pode, né, com lata de bebida alcoólica, essas coisas não pode. E aí quando você vai ver quem é, um americano, não, é sempre, quase que 100% dos casos, um estrangeiro, geralmente de países de terceiro mundo. Então vai manchando sim a imagem. Eu falei pra vocês também de uma amiga minha, né? E ela dizendo que a brasileira que mora num apartamento de frente ao dela faz questão de ficar passando nua na janela. Não, mas eu tô em casa, eu posso ficar nua. Mas poxa, tu sabe que de frente ao teu apartamento tem outro apartamento com homem, com criança, meninos, né? Pré-adolescentes ali, e tu vai ficar passando nua, velho? Pra que isso? Mas o corpo é meu, eu tô dentro da minha casa. Tá, mas você não precisa fazer isso, sabe? Você tem que aprender a viver em sociedade. Aí uma pessoa dessa vai ser mal vista mesmo. Outro caso, um casal de português, mesma coisa, vinha andando já velhos, devagarzinho no carro deles. De repente tem um carro fazendo uma conversão ilegal. Porque eu não quero fazer o retorno lá na frente, eu vou fazer aqui mesmo. Igual a gente vê o tempo todo andando nas ruas do Brasil, né, nas avenidas, nas estradas, a gente vê mesmo o pessoal pegando a contramão para ter que evitar, né, um retorno que é um pouco mais na frente. O que é que aconteceu? Acidente, quando o cara vai olhar, uma brasileira, o cara esculhambou. E aí a mídia o que é que fez? A mídia mostrou como se fosse preconceito da pessoa que tá lá, né?
Então não é isso, meu irmão, é se pôr no lugar do próximo, né? Eu acho que quem quer ir, né, para fazer o negócio certo, deve procurar sim a legalidade, né? Então o bicho vai pegar, você ouviu aí, o homem vai botar pra torar mesmo e tá apoiado pelo povo, porque enxerga exatamente isso. Não é que seja preconceituoso, até porque os Estados Unidos foi com mão de obra estrangeira, né? Mas chega um ponto com os incentivos da esquerda que acabou avacalhando o negócio e agora precisa colocar um freio para retomar de novo o crescimento. Cada ordem executiva ridícula e radical do governo Biden será desfeita poucas horas depois de eu fazer. E vocês vão se divertir muito vendo a TV, hein? Alguém disse: senhor, não assine tantas ordens executivas em um só dia. Vamos fazer em algumas semanas. E eu falei: é o quê? Vamos assinar um monte no primeiro dia. Ficam com esse papo: ah, vamos fazer depois. E aí nunca fazem. Ah, vamos fazer amanhã. Mas não se preocupa, que também vai ter muito depois dessas primeiras. Vamos acabar com a destrutiva e divisiva onda de lacração em todo o governo e vamos devolver nosso país ao sistema de mérito. Sabe, a regra da Suprema Corte de que os Estados Unidos... A Suprema Corte já disse que o que permitiu que os Estados Unidos fossem grandes em primeiro lugar era ter o sistema de mérito. Muita gente não sabe dessa jurisprudência, mas houve um julgamento da Suprema Corte sobre isso que foi gigante. Temos que focar em caráter, competência e qualificação. E em todas as decisões de contratação, temos que ir por competência, determinação, caráter. Não podemos deixar pela inclusão que uma pessoa pilote um foguete sem nem saber do que se trata. E depois, ao restaurar prestação de contas e transparência ao governo, nós vamos remover o sigilo de muitos documentos governamentais. E nos dias seguintes, nós vamos divulgar os registros governamentais relativos ao assassinato do... Rapaz, como dizia o Xaropinho. Isso é bom demais pra ser verdade. Agora a gente começa a entender por que é que aquele atirador, né, por coincidência, já fez propaganda, já trabalhou, ou seja, pra BlackRock, né? Agora a gente começa a entender, porque se o Donald Trump realmente revelar o que de fato aconteceu, o que a justiça sabe sobre essas pessoas que foram eliminadas, pessoas importantes da história, aí, meu irmão, a gente vai começar a ver de fato, né, aqueles que andam nas sombras, aqueles que movimentam as sombras, o Deep State, né, as 13 famílias. Então, eu duvido que ele faça isso, sério, eu acho difícil que ele realmente faça isso. Eu acho que vão criar alguma burocracia para que ele não revele ao público, né? Até porque só vai causar revolta, é o que vão falar, e acho difícil ele passar. Quanto ao que ele fala ali sobre as medidas, né, do Joe Biden, no finalzinho agora do governo, que eu não sei por que demora tanto, né? Acho que se o cara perdeu, ele tem que sair logo, ainda mais estando na frente de um país como esse. O cara literalmente estava tomando decisões importantes que ia refletir muito no futuro, mesmo já não sendo mais ele que vai assumir. É um absurdo, inclusive dando anistia a presos, né, que deveriam ser eliminados, condenados, né, que lá tem pena de falecimento, e ele deu anistia a vários para que Donald Trump não pudesse cumprir a pena deles, né, fazer valer a lei. Ou seja, o cara já foi julgado, já foi provado que cometeu os crimes bárbaros, já está no corredor do falecimento e o Joe Biden deu anistia. Então, acredito que isso também tem a ver. O Donald Trump vai ver legalmente como é que ele pode, né, fazer isso para fazer a lei valer, né, e essa anistia que ele tenha dado não seja cumprida, até porque ele não era mais o presidente, né? Ali é como se fosse uma coisa simbólica, ó, fica aí até eu assumir, mas não tome decisões importantes porque você já perdeu. Enfim, então é uma coisa muito séria. Agora, nessa questão aí, meus irmãos, é difícil, né, que ele libere esses documentos para a população. Eu realmente duvido que ele consiga fazer isso. Não porque não queira, mas realmente eu acho difícil. Agora eu vou colocar o trecho final, até porque ele indica um filme, e depois eu vou passar o nome aqui em português desse filme. Aliás, fala, se eu não me engano eles falam aqui. É um filme muito bom, que vale a pena você assistir. Eu inclusive baixei ele ontem mesmo, já estava assistindo. E ele fala, né, de como estavam as Forças Armadas Americanas, mostra vídeos inclusive, que é o que tem se refletido no mundo, né, por causa dessas ideologias de esquerda que parecem, né,
agora vão ter uma frente, né, um contraponto bastante forte. Vamos ver aí. E eu irei dirigir nossas forças armadas para que iniciem a construção de um imenso domo de ferro, um sistema de defesa de mísseis, e será todo construído nos Estados Unidos. E nós iremos tirar a lacração para fora, ele fala um palavrão, das nossas forças armadas. Ele pede para rodar um clipe, então, e vocês leram as Forças Armadas antes versus agora. E estão rodando clipes do filme Nascido para Matar, nos quais há cenas de instrução militar, e compara, então, com as Forças Armadas durante o governo Biden, onde falam, contrastando no filme, se diz, posso ver sua cara de guerra? Você tem uma cara de guerra? Ah, isso é uma cara de guerra. Deixa eu ver sua cara de guerra, o soldado grita. Tem uma música de rock pesado no fundo, soldados gritando, e comparam isso então com vídeos de militares trans durante o governo Biden. Militares, shows de drag queen nas Forças Armadas. Volta pro filme Nascido para Matar. Você será uma arma de guerra, um ministro da guerra, uma máquina de matar. Mas até esse dia vocês não são nada. Vocês não são nem seres humanos. Vocês não são nada além de estrume desorganizado. E compara novamente com vídeos. Vocês entendem o que está acontecendo, certo? Compara com vídeos de militares postando imagens de si próprios vestidos como moças nas redes sociais. Se lê na tela, vamos tornar nossas forças armadas grandiosas novamente. E o público aplaude então o vídeo que rodou no telão. Então, esse trecho, né, que é o finalzinho aqui, ainda continua, mas esse é os trechos mais importantes. Ele me dá um certo frio na barriga, porque embora ao mesmo tempo nos empolga, a gente vê as coisas voltando pro eixo, finalmente alguém dizendo que todo mundo já tá cansado, já tá entalado com isso aí, atravessado na garganta. Então ao mesmo tempo que nos dá um alívio, né, também para quem tá desperto, dá um frio na barriga, porque o Donald Trump sabe que não vai ser fácil essa tarefa de acabar com essas tretas. A grande verdade é que, da mesma forma que acontece lá no Oriente Médio, né, onde aquilo está sendo financiado por países de fora, né, pelos interesses, na verdade, vamos falar a verdade, é o Deep State por trás daquilo. Não tem condições, pessoas que não têm dinheiro nem para comprar uma enxada, como eu falei, tá comprando fuzil, tá comprando armas de treta, né, que é caríssimo. Então alguém está mandando aquilo para lá. Da mesma forma, a outra treta também acontece, né? Aquele outro país lá, né, que foi visitado pelo nosso ilustre deputado Mamãe Falei, ele também não estaria esse tempo todo tretando se não tivesse sido financiado. Esse, né, pelo menos os Estados Unidos admite, né? Pelo menos o Joe Biden admitia. A União Europeia também está ajudando bastante eles lá. E se não fosse essa intromissão estrangeira, já teria acabado aquela treta. O Zelensky seria forçado a negociar. Então o que o Donald Trump vai fazer é isso. Ele vai cortar a verba, né? Eu acredito que chamar o Putin para negociar como gente grande e fazer o que é possível fazer dentro de um acordo como esse, né? Porque não é fácil, não é simples, não é só chegar lá, ó, é assim, não. Já houve muitas baixas, já houve muito gasto, enfim. E ele sabe que talvez ele falhe. E por isso mesmo ele já quer construir esse domo de ferro, porque caso aconteça, né, de ele não conseguir, a terceira treta vai estourar. É isso que significa essas palavras do Donald Trump. Se ele não tivesse certeza disso, que caso o acordo de paz falhe, se ele não tivesse certeza disso, que existe essa possibilidade real, ele não iria gastar milhões, principalmente agora, né, que ele precisa levantar o país de novo, em um domo de ferro. Né? Esse domo de ferro não é literalmente um domo de ferro, mas é uma tecnologia antimísseis capaz de proteger todo o território americano. Então existe o perigo da terceira treta, está cada vez mais próximo, é o cumprimento das profecias, né? Nós iríamos falar de rumores de tretas, das tretas, né? E é o que está acontecendo agora. Por isso mesmo é que eu digo, meus irmãos,
Lute pelo que você quer. A gente vive num mundo material, nós somos matéria, certo? Você precisa lutar pelo que você quer. Você não tem que viver em função disso. Lute e aproveite, desfrute o máximo que você puder. Dê aquela viajada, curta, aproveite, né, as coisas que você gosta, porque a nossa realidade ela pode mudar. Você olha esses países em treta, de repente eram todos como nós. Lá no País do Leão, você sabe qual é? Eu não vou citar o nome, mas você sabe qual é, o País do Leão. Lá, o pessoal tava na boate. Tava lá dançando, curtindo, e de repente apareceu os maldoristas detonando todo mundo. Entrando nas casas dos idosos, inclusive sobreviventes, né, lá da segunda treta. Então veja como a realidade pode mudar. Essa coisa que a gente já está acostumado, amanhã eu vou fazer isso, é o trabalho, é aquilo, é casa, pode mudar. E é por isso que você não pode estar perdendo tempo com o que você não gosta. Tinha um filme que era até de racha, né, de racha de carro, era Headline, Velocidade Sem Limite. Mas tem uma frase lá que um ricão bem escroto fala e que faz sentido. Ele fala assim: se não for divertido, não vale a pena fazer. E se refere a essa questão, que a gente não tem esse tempo que a gente acha que tem para perder com coisas que nos desagradam. Certo, meus irmãos? Então não é hora de você ficar com raiva de ninguém, não é hora de guardar mágoa, é hora da gente ir para cima, tendo consciência, pé no chão, né? Eu acho que na questão da falsa direita que tem aqui no Brasil, ela ainda é melhor do que a esquerda e muito. E se o povo parasse de idolatrar, né, deixasse de estar seguindo deputado aqui que em vez de estar fazendo o seu trabalho, 10 vídeos por dia, né, se o pessoal cobrasse a essas pessoas, porque se o cara está fazendo vídeo, se o cara se dedica a isso, ele não está fazendo o seu trabalho como deputado. Eles não estão fazendo, não me refiro a uma pessoa específica, me refiro a vários que estão fazendo isso, né? Os caras parecem que é mídia social. Não, eu só trabalho com rede social e as articulações políticas que é preciso fazer em Brasília, né? Então não é deixar de seguir, não é passar a criticar, é só cobrar. Olha, a gente gosta do senhor, a gente quer que o senhor trabalhe, a gente quer que o senhor aprove isso e aquilo, e lute para não aprovar isso e aquilo também, né? Enquanto ficar na idolatria, meus irmãos, eles vão ter o espaço, né, perfeito para o centrão continuar fazendo a sua vontade. Espero que o povo acorde, perceba essa realidade. Não adianta idolatrar político, porque a gente sempre vai se ferrar com isso. Certo? Tentem separar, né, quem faz um conteúdo realmente sério e quem está sendo simplesmente um cabo eleitoral. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço. Não esquece do nosso velho Diário do Davi. Muita informação sobre a paranormalidade. Veja que toda essa política, tudo que acontece no nosso dia a dia, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer, está ligada com a espiritualidade. E se você quer entender mais como funcionam essas forças, nomes, o tipo de entidade que existe, como essas forças trabalham, o velho Diário do Davi, você inclusive vai saber muita informação pessoal minha. Tá lá na Hotmart, uma das plataformas mais seguras do mundo, onde você pode sim passar o seu cartão sem ficar preocupado em ser clonado nem nada do tipo. Hotmart em 10 vezes sem juro. Quem vai pagar o juro sou eu. É 10 vezes sem juro. Fiquem com Deus, meus irmãos, é isso. Tá lá disponível para você. Um abraço e fui!